Olá, queridos alunos do primeiro ano do ensino médio. Aulazinha hoje de matemática, né, professor Luiz Gustavo? A aula de hoje, meus queridos, me deixa muito feliz, que é uma aula sobre porcentagem. A gente vai trabalhar um pouquinho de porcentagem. É um tema que eu gosto muito e que a gente vai trabalhar ele aí com vocês. Eu espero que vocês estejam empolgados e felizes aí, como eu estou, com essa aulinha de porcentagem. Antes de começar a aula de porcentagem, eu gostaria de dizer para vocês o objetivo da aula de hoje. O que eu espero de vocês nessa aula? Então, o objetivo da aula, o primeiro deles é que vocês entendam a importância de se estudar porcentagem. Por que eu, aluno, tenho que estudar porcentagem? Por que é importante isso para a minha vida? É o primeiro objetivo da aula. O segundo objetivo, meus amores, é que vocês entendam a definição de porcentagem. O que é porcentagem? Qual que é a sua definição? Qual que é a definição matemática de porcentagem? E, por fim, é que vocês entendam a base de cálculo da porcentagem para resolver problemas. Então, esses são os nossos três objetivos da aula de hoje. E como é que eu vou avaliar vocês, meus queridos? Como é que eu vou avaliar vocês nessa aula? A aprendizagem de vocês. A primeira maneira de avaliar vocês vai ser com a participação. Então, quando eu der exemplos, quando eu chamar para discussão, eu quero ver a participação de cada aluno respondendo comigo, discutindo comigo aqui as questões que eu for abordando. Então, a primeira maneira é a participação. Em alguns momentos, vocês vão resolver exercícios. Então, quando vocês resolverem exercícios, eu vou estar olhando a participação e o engajamento de vocês no exercício. E, por fim, no final da aula, vai ter questões para que vocês façam em casa e possam verificar mais ainda o que vocês aprenderam. Bacana? Então, agora, meus queridos, que a gente aprendeu aí, viu aí qual que é o objetivo da aula e como vocês vão ser avaliados, vem comigo, vamos juntos para essa sensacional aula de matemática financeira. Amores da minha vida. Olha para você ver. Por que estudar porcentagem? Gente, quando você lê um jornal, quando você lê uma notícia, você tem que saber interpretar os dados para você emitir uma opinião. Às vezes as pessoas vão dando opinião sem ter lido nada nessa era de fake news, né? Sem ter lido as coisas, sem ter pesquisado antes os dados. Então, para que você tenha um entendimento da situação, é importante que você faça uma leitura interessante dos dados. Então, aqui, esse gráfico aqui está falando da taxa de letalidade do novo coronavírus. Taxa de letalidade, o que é, professor? Taxa de letalidade é a proporção de morte esperada para o número de infectados. Então, aqui, quando eu falo que a taxa de letalidade de 10 a 19 anos é 0,2, quer dizer que nessa faixa etária, a proporção de morte esperada é de 0,2%. Beleza? Aqui, quando que vai aparecer isso aqui na minha vida, professor? Olha, você vai ver isso no jornal e vamos pensar numa coisa legal? A redação do Enem. Olha só, esse tema aí está muito no dia a dia. Pode ser a redação do Enem. E quando você pega o texto motivador da redação do Enem, ele usa a linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? É quando ele usa números aí, né? Quando ele usa gráficos, tabelas, para te dar uma informação. O pessoal do português, né? Conversei com a professora de português e falou: isso aqui é uma linguagem não verbal. Você tem que saber interpretar. Igual na sua redação, você pode falar assim: os mais velhos têm que tomar muito cuidado. Embasado com esse dado aqui, olha a taxa de letalidade dos mais velhos. É de 14,8%. Então, nesse caso, a gente tem que ter muito cuidado com os mais velhos. Então, é uma interpretação que você tira. Qual é a interpretação de porcentagem? Belezinha? Então, é muito importante vocês saberem interpretar as porcentagens para que você possa ter uma atitude reflexiva e crítica nas situações cotidianas, na análise da notícia e até na sua montagem da prova do Enem. Olha para você ver a matemática aí ajudando na redação. Meus queridos, professor, e no meu dia a dia mesmo, na minha vida, o que isso pode ser útil? Olha só para você ver. Eu peguei uma carteira de investimento, uma sugestão de carteira. Vamos supor que você vai pegar seu rico dinheirinho, você está trabalhando, né? Você já formou, beleza, na faculdade, está trabalhando. E você quer investir algum dinheiro em investimentos. Então, você pega uma carteira de investimentos sugerida por um corretor bom, e ele fala assim, invista 40% na renda fixa, 5% no dólar, 25% em fundos de investimento, 30% em ações. Então, para que você pegue seu dinheiro e invista de forma correta, a gente vai fazer um exercício desse aqui, você vai ter que colocar, saber, né? Quanto que é 40% de alguma coisa, 5% de alguma coisa, 25%.
e 30. O cálculo de porcentagem vai ser importante para que você faça o investimento certo. Então, na vida de vocês, vai ser muito interessante que a gente consiga fazer os cálculos de porcentagem. Então, espero aí que com esses exemplos motivadores aí, vocês estejam motivados ao estudo de porcentagem. Que agora eu vou escrever um pouquinho no quadro. Olha só, vamos escrever um pouquinho no quadro e contar com a participação de vocês. Deixa eu só apagar aqui a resposta, né? Eu já coloquei aqui no quadro aqui. Vou deixar aqui para vocês fazerem junto comigo. Então, meus queridos, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui no quadro é a seguinte ideia. O que é porcentagem? O que é porcentagem? A expressão por cento é muito familiar, né? Vocês veem que a expressão por cento é muito familiar. Está presente em notícias de jornais, em dados estatísticos, né? Sempre você usa a expressão por cento. Então, o que significa porcento? Quando eu falo porcento, eu posso representar também esse porcento com esse símbolozinho aqui, ó. Que quer dizer porcento. Então, quando eu falo aqui P%, o que significa C%? Significa a razão entre o número P e o 100. Mas, professor, como assim razão? Razão, queridos, é divisão. Então, quando eu falo P%, eu estou falando da divisão de P para 100. Beleza? Então, essa é a definição de porcentagem. P% significa P dividido por 100. Professor, você deu aí de forma mais genérica, né? Usando aí uma letra, mas me explica com número. O que quer dizer porcentagem? Então, vamos lá. O que é 60% que você vê aí nas revistas? 60% das pessoas compram um determinado produto. O que é 60%? 60% que tem essa simbologia aqui, né? Está se referindo à razão 60 sobre 100. Então, a gente representa 60% como essa fração aqui, ou essa razão 60 sobre 100, que também pode ser representado por 0,6. Veja, meus queridos, que também 60%, a gente pode pensar nas frações equivalentes a ela. Pode ser 6 sobre 10, e também pode ser a mesma coisa, né, de 12 sobre 20, 30 sobre 18 e assim por diante. Então agora, queridos, eu quero que vocês participem comigo. Eu quero que vocês me ajudem a transformar isso aqui em decimal e em fração. Agora, olha só, 45%. O que é 45%? É 45 sobre 100. Concordam comigo? E aí, queridos alunos, responde aí para mim. Quanto que dá 45% em decimal? Ah, isso. Quer dizer, tem que andar quantas casas com a vírgula? 2 casas com a vírgula. Então, vai dar 0,45. Belezinha? E 5%? Participa aqui com o professor que eu estou avaliando, hein? 5%. Como é que fica aqui 5%? É a mesma coisa que 5 sobre quem? Sobre 100. Que é igual a 0,05. Meus queridos, olha que interessante, o 145. Quando eu tenho 45%, eu tenho 45 em 100. Aqui o numerador é menor que o denominador. Então, esse valor é menos que o inteiro. Concorda comigo? 45% é 45 partes de 100. Agora, quando eu falo 145, já é mais que o inteiro aqui, ó. 145 sobre 100. Concordam? Que vai dar 1,45. Prezados alunos, o que é 0,5%? Pouquinho, né, gente? Mas a ideia é a mesma, não precisa preocupar com a vírgula. 0,5% é meio dividido por 100. Quando eu andar 2 casas com a vírgula, viaja comigo na ideia aqui, vai ser 0,005. Então, a representação para 0,5% dá 0,05. Agora, eu quero propor para vocês um desafio aí. Vocês vão tentar falar diretamente o decimal. Não quero que vocês façam em fração. Será que a gente consegue falar diretamente o decimal? Participa aqui com o professor. O que é 7,2%? Ah, isso aí, ó. É 0,072. Meus amores, o que é 48,5%? É 0,0. Desculpa, errei, né? O professor errando aí, tá? Vocês estão prestando atenção, gente? Ó, fiz errado, vocês viram? É bom que a gente aprende. O professor sempre dá essa desculpa, né? Quando ele erra, ele fala assim, ó, vocês estão prestando atenção. Mentira, eu errei mesmo, tá, gente? Aqui, ó, o certo, né? Vocês falaram certo, eu que anotei errado. 0,485. Bacana, meus amores? Então, essa é a representação
de porcentagem. Agora, eu quero que a gente gaste um tempo para que a gente possa fazer um exercício. E nesse exercício, eu vou dar dica para vocês de como resolvê-los. Eu vou dar 2 dicas para vocês resolverem. Então, vamos lá. Então, olha aqui que fala o exemplo. Esse exemplo é da apostila de vocês, tá? Vocês podem resolver aí na própria apostila. Esse exemplo aqui é exemplos da apostila. Apostila. Então, vocês podem pegar a apostila aí, abrir a apostila e resolver nela mesma, tá? No meio da madrugada, Joãozinho acordou com a festinha de gatos dos vizinhos no seu portão. Após uma rápida contagem, ele verificou que havia mais que 12 gatos. Então, quando ele viu os gatos, ele viu que tinha mais que 12 gatos no total e menos que 30 gatos. Então, o número de gatos é a partir de 13, né? Como é número inteiro, gatos não pode ser gato picado, né? Meio gato, 12,5 gatos. Então, eu tenho aí no mínimo 13 gatos e menos que 30. Então, assim, no máximo 29 gatos. Concordam comigo? E aí ele fala que 90% são pardos. Aí, ele falou assim, ó, aí já tranquilo, o João foi dormir. Né? Bem Enem essa questão, né? Bem estilo Enem essa questão da nossa apostila. Então, veja, quantos gatos pardos havia no quintal de João? Meus queridos alunos, pensa com o professor agora. O que eu posso dar de dica para vocês resolver essa questão? A primeira dica que eu vou dar é a seguinte. Transforme em fração. Vou colocar aqui, ó, transforme em fração. Transforme o 90% em fração. É a primeira dica para vocês tentarem resolver. Então, pensa aí e tenta resolver, beleza? Vai tentando aí resolver a questãozinha. Qual outra dica que eu posso dar, professor? Dá mais uma dica para a gente tentar matar a questão. Faça frações equivalentes. É a segunda dica. Esse problema vai ser importante você fazer frações equivalentes. Professor, então com as 2 dicas aqui eu vou tentar fazer e vou acertar essa questão. Então, queridos, eu quero que vocês com as 2 dicas tentem fazer a questão e qualquer coisa vai me chamando aí. E ao final do tempo que eu vou dar para vocês, alguns minutinhos, eu vou fazer ela no quadro. Belezinha? Então, queridos, vocês já fizeram aí, eu vi que muitos alunos aí fizeram a questão, pensaram bem aí com as dicas que eu dei, outros não conseguiram, então deixa eu fazer no quadro. Então, a primeira dica que eu dei é transformar 90% em fração. Então, olha só, isso aqui é 90, deixa eu só arrumar aqui o meu pincel. Isso aqui é 90 sobre 100, né? Vou colocar aqui 90 sobre 100. Ficou melhor para vocês verem, né? 90 sobre 100 é a minha porcentagem. Mas eu posso simplificar isso, não posso, queridos? Eu posso pensar que 90 sobre 100 é a mesma coisa de 9 sobre 10. Veja que 90% é a porcentagem de gatos pardos. Quando eu estou pensando em 9 sobre 10, qual a situação que eu estou tendo? Pensando em números inteiros aí, né? Eu posso pensar que eu tenho 9 gatos pardos em 10 do total. Mas só que o meu total não pode ser 10, concordam comigo? Porque, na verdade, eu tenho mais que 12 gatos. Então, vamos fazer outra fração equivalente, aí você vem cá e pensa. Outra fração equivalente a 9 décimos. Vai dar 18 sobre 20. Eu multipliquei o numerador e o denominador por 10. Aqui tá bacana, não tá, queridos? Esse aqui deu ruim. Esse aqui tá bacana. Por quê? O total de gatos é 20. E pode, né? Eu tenho mais que 12 gatos e menos que 30. 20 está aí nesse meio. Ótimo. Então, esse aqui tá ok. Será que eu tenho outra solução? Será que eu tenho mais possibilidades? Às vezes eu tenho mais possibilidades, né? Vamos ver? A próxima fração equivalente aqui inteira, né? Que vai ter números inteiros, é multiplicar isso aqui por 3. Vai dar 27 sobre 30. Aqui, gente, o total vai ser 30 gatos. E eu falei que eu tenho menos que 30 gatos. Então, aqui não pode. Então, aqui não pode. E a partir de agora, todas as outras frações vão ser maiores, né? Então, meus amores, a fração que eu tenho para que eu tenha 90% de gatos, a ideal para a nossa situação aqui que foi relatada, é eu ter 18 gatos pardos. Então, no final das contas, eu tenho 18 gatos pardos, tá ok? É a resposta da minha questão. Bacaninha? Então, a resposta da questão número 1, que a gente teve esse trabalho aí, né? Deu para verificar bem a aprendizado de vocês nessa questão e ver bem as dúvidas. Espero que solucionado a gente vai aprendendo mais à medida do possível.
Agora, meus queridos, olha para vocês, a gente tem uma parte muito importante, muito, muito importante. Vou até pegar um pincel especial aqui, ó. Vou pegar um pincel laranja aqui agora. Vocês vão gostar do meu pincel laranja. Eu gosto de fazer o quadro colorido. A gente vai falar de base de cálculo de uma porcentagem. Vocês vão concordar comigo. A gente gosta de calcular a porcentagem de alguma coisa. Por exemplo, assim, eu falo assim, ó, 30% da turma é composta por meninas. 70% do meu salário eu gasto com alimentação. Então, a gente gosta de calcular a porcentagem de algum valor. Então, queridos, quando eu quero calcular a porcentagem de algum valor, imagina que eu quero calcular a porcentagem de um valor X. Então, vamos supor que Y seja o resultado, tá, gente? Y é o resultado da porcentagem P de X. Então, quanto que é P% de um valor X? Para calcular a porcentagem de valor X, o que eu faço? Eu quero calcular P% de X. P% de X, o D na matemática, a gente sempre me dá uma ideia de produto, de multiplicação. Vamos lembrar lá, nas épocas do ensino fundamental, quando eu falava assim, gente, eu quero 1/3 de 30. O que era 1/3 de 30? Era você multiplicar 1/3 vezes 30, e você ia achar 10. Então, quando eu falo de na matemática, né, uma porcentagem de alguma coisa, eu falo da multiplicação. Então, quando eu falo a porcentagem de X, eu vou pegar P% de X, na verdade, né, eu vou fazer P sobre 100 vezes X. Eu vou fazer esse produto. Bacana? Note, perceba, querido aluno, perceba. Essa parte aqui é aquela parte que você tem que anotar no caderno com especialmente o X é a base de cálculo da porcentagem. É a base de cálculo da porcentagem. Bacana, queridos? É o X, que é a base de cálculo de porcentagem. É através dele que eu vou calcular a porcentagem. É ele a referência para que eu calcule a porcentagem e ache meu Y, tá? Então, o X é a base de cálculo. A maioria dos problemas, até os mais complicados, o que é importante é você saber quem é a base de cálculo. Se você está nítido para você quem que é a base de cálculo, você consegue calcular a porcentagem de forma interessante, de forma certa. Bacana? Então, agora, eu vou fazer junto com vocês aqui, eu vou fazer rapidinho, e eu espero que vocês participem junto comigo, alguns exemplos aqui mais fáceis, assim, mais iniciais, tá? E depois vocês vão fazer um exemplo, um probleminha para mim. Então, meus amores, aqui, ó, vou estar olhando a participação, hein? Lembre-se. Calcule 32% de 500. A base de cálculo aqui é o 500. Então, se eu quero calcular 32% dele, eu vou usar 32 sobre 100, que eu vou multiplicar por quanto, meus queridos? Por 500. Bacana? Aí, quando eu for fazer isso, eu vou poder cortar os dois zeros, simplificar, né? Na verdade, simplificar o 100 com 500. Lembra que na multiplicação eu posso simplificar de forma cruzada, dividindo aqui por 100 e aqui por 100. Então, esse cortar o zero significa simplificar, né? Dividir esse por 100 e esse por 100. Aqui ficou 5, aqui ficou 1. Então, eu vou fazer essa conta aqui de forma mais fácil. 5 vezes 32 vai dar 160. Quer dizer que 32% de 500 é 160. Bacana? Agora, quanto que é 32% de 72? Para fazer isso aqui, eu poderia fazer 32 sobre 100, só que o 72 não tem dois zeros. Então, quando não tem zeros para cortar, eu prefiro deixar em decimal. Então, 32% eu posso falar que é 0,32 transformado em decimal vezes 72. Rola até de eu fazer a conta aqui para vocês verem, relembrarem como é que faz multiplicação de decimal. Às vezes o aluno esquece, né? Então, ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14. Multiplica normal, sem preocupar com a posição da vírgula aqui. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Olha só, 4. 4 mais 6, 10, vai 1. Dá 3, né? 23. Quantas casas que eu tenho depois da vírgula aqui? 2. Você coloca 2 aqui. Então, 32% de 72 é a mesma coisa que 23,04. Bacana? Então, é assim que eu calculo. Ou utilizando a forma de fração, ou utilizando a forma de número decimal. Bacaninha, meus amores? Agora, eu quero que vocês façam, para finalizar a aula de hoje, a gente vai
as nossas discussões de hoje, eu quero que vocês tentem fazer esses dois exemplos. Nesse momento é muito importante para mim que todo mundo tente fazer, porque aí eu vou olhando cada caderno, eu vou olhando a participação de cada um e vou vendo o que vocês estão tendo dúvida, o que vocês estão aprendendo para reforçar melhor depois na correção. Então, eu preciso que vocês tentem fazer esses dois problemas agora em sala junto comigo, tá? Vai me chamando, a gente vai tirando a dúvida, vamos trocando ideia desses problemas. E assim que a gente fizer esse movimento aqui na sala, né? Pode fazer com o colega, pode fazer em dupla, você está em dupla aí, trocando ideia, um grupo com o outro, desde que a gente mantenha a ordem aqui na sala, né? Pode ir conversando de maneira ordeira, para que a gente vá conversando mesmo sobre essa porcentagem, interpretando, entendendo esse nível de porcentagem aí, beleza? E aí, no final desse nosso desenvolvimento, eu vou fazer eles no quadro antes de terminar a aula. Bacana, queridos? Então, olha só, agora que vocês já fizeram, gostei muito da participação, do rendimento de vocês, ok? Vamos corrigir a questão aqui. A questão aqui fala no seguinte: em um grupo de 40 pessoas, 30% delas são do sexo feminino. Então, olha só, eu tenho um grupo de 30 pessoas, né? Vou colocar aqui. Nesses exemplos, é sempre bom colocar a situação inicial e depois ver como que muda a situação. Então, nessa questão, eu tenho 40 pessoas, em que 30% são mulheres. Aqui, ó, 30% mulheres. Quanto que é 30% de 40? Vocês fizeram a conta aí. Vocês viram que 30% é quanto? É 12. Então, eu tenho 12 mulheres e 28 homens. Essa é a situação inicial. Beleza? Aqui são os homens, que são 70%. Agora, olha a pergunta que a gente faz aqui. Quantas mulheres devem ser inseridas nesse grupo, de modo que a porcentagem delas aumente para 80%? Então, eu quero inserir algumas mulheres, para que as mulheres sejam 80% do total. Qual que é a malícia aqui dessa questão, queridos? Você vai ter que fazer o seguinte: você vai mudar o seu total. Então, eu sempre falei, aí, dei dica para vocês, né? Faça a situação 2. Qual que é a situação 2? O número de mulheres aumentou. Não sei quanto que é o número de mulheres, só que agora as mulheres vão ser o quê, queridos? 80%. Beleza? E os homens? Os homens são 28%. Veja, queridos, os homens continuam sendo 28 homens. Não mudou o número de homens. E aqui que eu vou saber agora. Os homens, eu quero que eles sejam o quê? 20% do meu total. Ah, professor, então quer dizer que 28 é 20% do meu total. Então, eu quero saber qual que é o meu valor de referência, qual que é a minha base de cálculo. Quer dizer, eu quero saber qual que é o total de pessoas que eu vou ter aqui. Então, queridos, o que você faz? A sua base de cálculo X, quando você tirar, o que você tem de informação? Quando eu tirar 20% dela, 20 sobre 100, vai dar a mesma coisa. Concorda comigo? Quando tirar 20% da minha base de cálculo, vai dar a mesma coisa que os 28 homens que ficaram ali, que agora representam 20%. Para fazer essa conta é fácil. É só multiplicar por 100 e dividir por 20. Olha só, vai dar 2.800 dividido por 20, que vai dar a mesma coisa, meus queridos. A gente trabalhou isso aí nos exemplos, né? Vai dar a mesma coisa, eu corto 0 com 0. Vai dar a mesma coisa que 140. Então, 140 pessoas no total agora. Ué, mas se eu tenho 28 homens e o total de 140, quer dizer que são 112 mulheres. No professor, velho do céu, eu tive que mudar. Eu tinha 12 mulheres. Para que elas fossem 80%, eu tive que acrescentar 100 mulheres. Então, quantas mulheres devem ser inseridas? A resposta é quanto? 100. Eu devo inserir, né, 100 mulheres aí para que eu tenha 80% de mulheres. Bacana? Então, qual que é o segredo, meus queridos? É você fazer a situação 1 barra situação 2. Agora, olha a questão 2 aqui. Veja aqui comigo a questão 2. Eu vou continuar tendo 28 homens e 12 mulheres. Agora, eu quero que as mulheres sejam 80. Só que tem duas maneiras de eu aumentar o percentual de mulheres. Ou aumentando a quantidade de mulheres mesmo, ou retirando homens. Então, agora ele pergunta, quantos homens eu tenho que retirar para que as mulheres sejam 80%? Então, faz a situação 2 aqui, ó. Faz o potezinho aqui do 2, ó. Situação 2. Eu quero que as 12 mulheres agora, gente, sejam 80%. Então, eu não sei quantos homens que eu vou ter para que eles correspondam a apenas 20%.
Então, agora você vai usar esse dado aqui, ó. Eu sei, na minha base de cálculo, que 12% é 80. Então, a minha base de cálculo X, quando eu pego 80%, tem que dar igual a quanto, meus amores? Igual a 12. Olha que fácil. Base de cálculo. É só isso, velho. Você sabe base de cálculo, você arrebenta no Enem, você arrebenta nas suas provas, você vai achar matemática linda. Então, multiplica cruzado, vai dar 1.200, né? Dividido por quanto? Por 80. Corta o zero com o zero, 120 por 8. Vai dar igual a 15. Quer dizer que o total de pessoas aqui agora tem que ser 15. Ué, professor, mas espera aí. Se eu tenho 15 e 12 são as mulheres, que não mudou, eu vou ter que ter só 3 homens. Então, quantos homens saíram? Então, a resposta final aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó. Saíram. Quantos homens? Saíram 25 homens aqui, nesse caso, belezinha? Foram retirados aí 25 homens para conseguir o que a gente estava propondo. Amores da minha vida. Essa foi a aula de hoje. E que a gente viu, eu gosto sempre de retomar o ensinamento aí, né? Eu tenho que fazer de forma rápida para não estourar o tempo para a próxima aula. Mas o que a gente viu hoje? A gente viu o que é porcentagem. Quando eu falo em P%, eu falo nesse P dividido por 100. E aprendemos a representar, igual, por exemplo, 60% em fração, né? 60% aqui em fração, em decimal, e fazer probleminhas usando essa nossa habilidade, concordam? E por fim, gente, a gente aprendeu que quando eu quero fazer P% de uma base de cálculo X, é só fazer o quê? É pegar o P sobre 100 e multiplicar por X, né? Então, foi isso a revisão da aula de hoje, né? Essa é a nossa revisão da aula. A gente retoma aí o que a gente aprendeu. A gente aprendeu essas coisas e, com isso, você vai conseguir fazer bem os exercícios. Então, eu quero marcar o para casa com vocês. O primeiro para casa, gente, eu nem coloquei aqui. O primeiro para casa que eu sempre peço é leitura e resumo. Eu quero que vocês leiam a aula de hoje, que vocês anotaram aí no caderno, que vocês leiam o que tem no livro e façam uma leitura e resumo para vocês entenderem. E após essa leitura, eu coloquei 3 exercícios aqui especiais para vocês fazerem, para vocês explorarem o conhecimento de vocês. Juntamente também com os exercícios da apostila, do capítulo 7, tá? Que vocês podem fazer também, mas eu quero que vocês façam esses 3 que eu coloquei. Bacaninha? Então, queridos alunos, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado pela atenção, pela participação de vocês, que foi massa. Até a próxima aula, a gente continua tratando aí de porcentagem, belezinha? Um abraço para vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.